Olá, Mário. E aí? Muito tenso, não? Saudade. Uma tensão enorme, né? Rapaz, para nós, quando vai chegando a eleição, é brabo, né? Tensão enorme. É sempre uma interrogação que... Não consegui nem dormir mais. É, né? É. Tá brabo. Tá brabo. Tá brabo. E com esse tumulto que estão criando, né, em termos de informação, tem informação para burro, mano. Eu não sei como é que a população está suportando isso. É verdade, se a gente fica confuso, imagina a população, né? Pois é. E aí agora aconteceu o seguinte, antigamente você tinha dois institutos de pesquisa praticamente, né? Você tinha o Ibope e o Datafolha. Geralmente erravam, mas eram eles, né? Agora o mercado se abriu muito, você tem institutos sérios, como a Prefab, que faz um trabalho sério, e a gente já falou aqui várias vezes. E você tem uma série de institutos, alguns fazem um trabalho sério, outros uma picaretagem que não tem tamanho. Está me preocupando muito essa questão do IPEC. Eu estou acompanhando as pesquisas e as distorções são alucinantes. Você vê que os caras eles querem provocar uma solução. Aí eu, como consigo olhar o panorama político como um todo, Mário, eu vejo o seguinte: o IPEC anuncia a possibilidade de primeiro turno com Lula nos votos válidos. No mesmo momento, Ciro Gomes grita que está sendo pressionado a renunciar. Você vê a presença do Lula no Rio de Janeiro, né, com a postura com o Eduardo Paes, que para mim não é novidade, na questão do Lula pressionando na direção de um primeiro turno. Isso me chama a atenção o seguinte: há uma pressão do mercado para decidir a eleição a favor do Lula. Você está vendo assim também, não? Eu acho que não é só a pressão do mercado, né, Jacques? Ou seja, é a pressão do sistema em si, né? É a pressão do STF, é a pressão do TSE, é a pressão da imprensa, é a pressão dos institutos de pesquisa. Existe um ciclo, né? Um cenário de resolver a eleição no primeiro turno. Acontece que as pessoas estão se baseando nas pesquisas, né? Segundo Datafolha, essa possibilidade de primeiro turno em favor do Lula é uma possibilidade real. Acontece que o mundo mudou, né, Jackson? Tudo mudou. A gente não pode se ater apenas a pesquisas de opinião. As pesquisas de opinião são indicativos, mas são apenas um indicativo, né? A gente tem outros indicativos hoje. A gente tem rede social, a gente tem a rua, a gente tem o cenário de uma forma geral, né? Que a gente observa um movimento ou outro, né? Então a gente não pode bancar um primeiro turno que não existe ainda para pesquisa nacional, uma pesquisa que roda todos os estados do Brasil, né? Então, não é uma coisa simples. O resultado de uma pesquisa nacional não é algo simples de você compilar, não é algo simples de você analisar. Então, a gente vê aí vários institutos de pesquisa, são muitos, né? Cada um com resultado diferente. Tem pesquisa até que dá Bolsonaro na frente. Então, a gente vai ter, dessa vez na eleição, uma sentença, né, sobre as pesquisas, né? Ah, vai ter. A gente vai ter uma sentença. Já estava vindo, há alguns anos isso, uma sentença desfavorável. Exato. E aí pode ser, Mário, que a gente volte a um ambiente mais normal, né, em algum momento, em que as pesquisas sejam instrumentos de trabalho das campanhas, né, como a gente sempre fez. Quer dizer, você não tem como fazer campanha para um candidato sem fazer pesquisa, sem saber exatamente o que está acontecendo. Exato. Então a pesquisa é isso. E aí eu faço um equivalente. Eu digo assim: você vai ao médico, o médico pede a você uma série de exames e publica os exames. Todos os dias você vai em vários médicos, cada um vai publicando o exame, tu vai ficar maluco. Então, os institutos de pesquisa, eles têm essa possibilidade de serem um canal de informação para quem monta a estratégia, para o próprio eleitor. Agora, nessa confusão perde credibilidade, até porque você não sabe o que vem da urna. E você está colocando uma coisa que é fundamental. Quando você olha o Brasil do tamanho que é, e você olha assim, o nordestino, como é que ele pensa, o sulista, que são populações completamente diferentes. Você tem ali os evangélicos, os católicos, aqueles que não têm religião nenhuma, aqueles outros que são bandistas. Como é que fica isso numa amostragem de 2.000, 3.000 pessoas, uma população que tem 210 milhões de pessoas? É um trabalho extremamente complexo, né? Para você
concluir uma pesquisa nacional, eu nunca fiz nenhuma pesquisa nacional. Para você concluir uma pesquisa nacional, você precisa de uma estrutura gigantesca, muito recurso. Você não pode... O seu campo, seus pesquisadores têm que ser absolutamente qualificados, porque é algo muito arriscado, né? Você colocar o nome do seu instituto na mesa para bancar uma tendência, como é uma tendência uma responsabilidade numa pesquisa presidencial. Então, eu imagino que todos os diretores de institutos que querem, né, manter a reputação dos seus institutos estão todos nervosos, estão todos tensos, porque se por acaso o Lula não for para o segundo turno, que os diretores estão fazendo essa avaliação, né? Que a tendência é de o Lula levar no primeiro turno. Uhum. E se isso acontecer, os institutos ficam fortalecidos. Se isso não acontecer, aí vai começar aquela chiadeira contra os institutos de pesquisa. Mas o que me preocupa, agora falando do estado do Rio de Janeiro, é que essa semana, o Jackson, vão ter... Se você me permite pegar os óculos aqui. Essa semana vão ter aqui no estado do Rio de Janeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesquisas a serem divulgadas aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Não, tem mais. Não. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pesquisas. 10 pesquisas. E assim, o que me deixa bem chateado, até eu não queria nem falar porque eu gosto muito dele, mas a pesquisa, por exemplo, do Eric Uhrig, né? Uhum. 600 entrevistas. Pô. Quer dizer, uma margem de erro gigante, né? Que quando você for compilar esse resultado, pode ser qualquer resultado. Pode. Né? Porque possivelmente aqui a gente vai ter aí 5% de margem de erro. Então, tem um outro aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse. Não é esse. Calma aí. Cara, 10 institutos publicando resultado. 10 institutos. Esse aqui, ó. Como nós vamos fazer? Esse aqui, Jackson. 1.200 entrevistas Costa e Mariatti Limitada Intelligence. Não sei o que é isso. Ele é o Instituto do Costa e Mariatti Intelligence. É uma nova... Instituto Verita. Ih, rapaz, Instituto Verita. Aqui já tem 3.000. Nervera Quest. A Quest vai fazer com 2.000. Aí o IPEC vai fazer com 2.000. Desculpa, que é importante isso aqui. A gente vai ter na mesma semana 10 institutos de pesquisa, né, dando resultados. Então, influencia o eleitor? Eu acho que não, Jackson. Acabou. Tá todo mundo confuso já. Você imagina você receber 10 resultados de pesquisa. O cara vai pro baralho. Ele joga em cima da mesa assim, você voa nessa. Assim, já era, mano. Confuso. É confuso. Agora, eu continuo considerando que, trazendo agora pro lado político, né, pro lado de estratégia, que você é o mestre, o que está atrapalhando o Jair Bolsonaro é a mesma coisa que está atrapalhando o Marcelo Freixo. O Jair Bolsonaro veio com a estratégia, o mesmo discurso de 2018, que é a estratégia anticorrupção, anti-PT, que o PT roubou, etc, etc. E o Freixo também, né, contra o Cláudio Castro, que o Cláudio Castro é corrupção, você perde, não sei o que lá, não sei o que lá. Nenhum dos dois pegou. Por quê? Porque essa eleição não é eleição da corrupção, essa é eleição da comida na mesa. Então, tanto o Cláudio Castro, com a estrutura gigante, né, e as pessoas voltando a trabalhar, gerando emprego, gerando renda,
com muitos projetos sociais em andamento, e o Lula, que é o cara associado a projetos sociais. Então, ambos são inatingíveis nessa questão da corrupção nesse momento. Mas eu vejo uma diferença entre Freixo e entre a estratégia do Freixo, o objetivo do Freixo e o objetivo do Jair Bolsonaro. A minha maneira de ver. Quando eu me refiro ao Jair Bolsonaro, eu digo a você o seguinte: eu percebo que, do mesmo jeito que o Lula está jogando pesado para vencer no primeiro turno, isso não é gratuito, é porque ele percebe que no segundo turno tem risco, e o Jair Bolsonaro joga para o segundo turno. E aí, quando eu olho, Mário, eu vejo o seguinte: Lula preso, condenado, ninguém tinha dúvida de que ele era bandido, Lula na cadeia, ele conseguiu empurrar o Fernando Haddad para o segundo turno. E fez isso com 30 e tantos por cento de percentual, e chegou no segundo turno e fez 40 milhões de votos. Então, 40 milhões de pessoas votaram no Lula, no Fernando Haddad, mas vendo o Lula ali, sabendo que o Lula tinha os problemas que tinha. Ponto. O que acontece com Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro perdeu eleitores ao longo do processo, eleitores que votaram no Bolsonaro exclusivamente porque acreditavam que não podia ser o Lula, porque o Lula é bandido. O que eu acho que o Jair Bolsonaro está tentando fazer nessa acusação de corrupção? É buscar esse eleitor de volta. Porque ele sabe que a base dele é sólida, das 30 ou 40 que seja lá, vamos botar os 37 dele é sólido, ele precisa buscar o resto. Porque o Lula está ali naquele patamar. Então, no segundo turno, o Jair Bolsonaro precisa que essas pessoas voltem. Então faz sentido o discurso dele contra a corrupção. Ele, quando chama o Lula de ladrão, presidiário, ex-presidiário, ele quer trazer esse eleitor, né? Diferente do Freixo. O Freixo é uma estratégia completamente equivocada, né? Até porque o Freixo acusar o Cláudio Castro do que quer que seja, estando junto do Lula, é um negócio que confunde a cabeça das pessoas de bem. Né? O cara diz assim: pô, tudo bem, o senhor está certo, o Cláudio Castro isso, o Cláudio Castro aquilo. Mas e o Lula, irmão? E essa quadrilha que está em volta de você, o que é? Aí cria uma incoerência enorme. Então o Freixo erra porque o discurso não é esse dessa eleição, você tem toda a razão. O discurso dessa eleição é outro discurso, e a gente está vendo isso claramente. E a segunda questão é a incoerência. Há uma controvérsia enorme. Ele não pode acusar o Cláudio tendo o Lula na chapa dele. Ontem eu vi, por exemplo, ontem, o movimento Lula no Rio com o Eduardo Paes, faltava uma figura naquela foto, que era o Sérgio Cabral. Aí você volta ao desenho anterior. O Eduardo, malandramente, ele faz uma cangorra no processo. Lá atrás era ele, Sérgio Cabral e Lula, juntos. E aí ele faz aquele mise-en-scène, vai lá para o DEM, depois volta para o PSD para amarrar o Lula de novo, né? Achando que ninguém sente falta do Sérgio Cabral naquela foto, né? Então eu acho que você está correto com relação a isso. Com relação ao Jair é que eu tenho dúvida. Eu acho que o Jair está jogando no segundo turno, jogando pesado, no sentido de trazer esse eleitor. Porque se ele não trouxer esse eleitor que está lá no Ciro, está lá na Simone, ele vai ter problema. E como é que você avalia aí o Lula não ter ido ao debate, né? Porque o cara que não vai ao debate é o cara que tem certeza absoluta que já ganhou, né? Ele precisa passar essa certeza. Eu vejo, Mário, um movimento, a gente falou isso no início, um movimento no sentido de passar para o eleitor o seguinte: não adianta. Já ganhamos, estou no primeiro turno e tal, pau. Então ele está querendo passar muito a ideia de vencedor. Tanto é que quando ele no Rio fala sobre o debate, que ele se arrependeu, porque a resposta dele ao debate mostra que ele gostaria de ter ido, alguém deve ter dito para não ir, eu não vou porque ali só tem 2 pessoas que estão competindo. Então eu não vou ficar ouvindo um monte de gente me esculhambar. Mas ninguém ali estava esculhambando ele. Estava esculhambando o presidente e ele. Porque o foco são os dois. Né? Quando ele não foi, ele ficou muito mais vulnerável não indo. E até a televisão apresentou ali a tribuna vazia e tal. Né? Então eu estou vendo muito, há um jogo, eu sempre disse isso, acho que são 2 titãs disputando a eleição. Jair Bolsonaro deve se arrepender muito da trajetória anterior, porque ele podia ter resolvido essa parada há muito tempo.
Ele ficou brincando de presidente e está hoje enfrentando o problema. Agora, a gente só vai saber o que diabo é esse negócio da pesquisa no dia. Verdade, verdade. No E domingo. acompanhar aí as próximas pesquisas, né? Entender para onde que elas vão, se elas se afunilam, se elas vão se manter da mesma forma e entender qual é a relação da pesquisa com o resultado, né, Jacques? Eu acho que... E aí a gente vai ter que analisar isso depois, né? Logo depois da eleição, nós dois vamos sentar e fazer nosso ao vivo, analisando isso, para mostrar onde é que foi o problema, né? Porque o clima geral é de vitória no primeiro turno, né? O clima que a gente que a gente encontra no mundo da internet, em tudo que a gente vê, né? O clima é de vitória em primeiro turno. Curiosamente, dos dois lados. Talvez. Curiosamente, dos dois lados. Talvez a turma do Bolsonaro fazendo uma espécie de contra-informação, né? Mas eles não acreditam nisso. Eles não acreditam em vitória no primeiro turno. Só o bolsonarista mais radical que acredita nisso. Mas... o Bolsonaro não acredita. Bolsonaro não acredita. Para mim, nitidamente, Bolsonaro está jogando para o segundo turno. Ele foi atropelado no processo. Ele foi atropelado. Ele montou uma estratégia errada de governo e foi atropelado no meio do caminho. Primeiro pela pandemia, onde o comportamento dele foi um desastre. E segundo, com a soltura do Lula em 2021. Porque, sinceramente, nem ele nem ninguém esperava a soltura do Lula. Então, Lula hoje, se tivesse preso, aí essa eleição estaria na mão do Bolsonaro com qualquer desastre. Mas o Lula solto, e ninguém pode dizer que o Lula não é representativo. Ele é muito representativo, entendeu? Eu não gosto dele, nunca votei nele, acho que é uma maluquice total votar no cara assim, mas ele tem expressão, cara. Ele disputou todas as eleições presidenciais desde 89. Quando ele não disputou, ele enfiou a Dilma, que passou por 2 vezes, porque ele não podia, porque ele já tinha 2 mandatos. E quando ele estava preso, ele enfiou o Haddad no segundo turno, que era uma figura que tinha acabado de perder a eleição em São Paulo. Verdade. Então não dá para subestimar ele. Quando o Supremo solta o Lula com uma missão. Ali ficou muito claro, foi uma missão. Amigo, vou te botar na rua para vencer esse maluco. Foi isso que eles fizeram. É isso aí, essa é boa, essa eu gostei. Tá E vem cá, e pesquisa, sábado, você acredita no que vai sair sábado? Você acredita no Datafolha? Se a Prefab fizer pesquisa, eu acredito. Eu só acredito nesse instituto, cara. Não é por estar com você, você sabe, porque eu sei como é que é feito. O resto eu não sei, cara. O resto eu não tenho a menor ideia, eu só estou vendo um bando de maluco. E aí, Mário, me chama a atenção o seguinte, sabe o que acontece? Quando as pesquisas começam a ficar iguais, isso é outra lição que eu estou levando dessa eleição agora. Elas começam a ficar iguais, alguém quer ser diferente. Aí eu vi isso muito claramente no Datafolha. Ele é o seguinte, todo mundo está falando isso, eu vou um ponto além. Eu vou dizer que tal, vai acontecer assim. Todo mundo está falando isso, eu vou um ponto além, vai ganhar no primeiro turno. Tá certo? Então eu vejo muito uma disputa pela narrativa. Se for isso, é um absurdo completo, né? A gente só vai saber com o eleitor, cara. Vamos ver. Falou? Vamos ver se a gente diminui essa tensão aí, toma um chazinho pra gente acalmar, né? Só com resultado. Isso é igual o jogo. Você tá com um time no campo, tá empatado, tem um perdendo, outro ganhando. Você tá pedindo prorrogação, né? Tem uma turma pedindo prorrogação desse jogo. Verdade. Tem outra que quer acabar logo. Assim, 45. O Lula quer matar nos 45. E o Bolsonaro está torcendo para ter prorrogação. Se tiver prorrogação... Agora, aí eu vou fazer uma aposta aqui. Se tiver o segundo turno, vai ser brabo pro Lula, cara. Vai ser brabo. Porque aí ele fica exposto. Ele exposto vai ser complicado. Como é que ele vai ter que explicar uma série de coisas, né? E a população vai passar a ter um outro comportamento. E me lembra, Mário, aí rapidinho, eleição, porque no Brasil é muito repetitivo. Né? 89. Em 1989, Collor, Lula. Collor com a bandeira de que o Lula era comunista. Aí você via na propaganda do Collor, na televisão, você pega, tá lá e até hoje, televisão, era o Collor com o povo na rua. E o Lula com os artistas. Todos os artistas estavam lá, trabalhar, não sei o que, Lula lá, Lula lá. Collor ganhou a eleição com o povo na rua. Né? Então eu acho que eu vejo muita repetição. É o Lula com os artistas, com as estruturas, e do outro lado um cara que está igual um doido na rua,
botando gente na rua todo dia. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Falou, garoto. É isso. Valeu, gente. Um abraço, hein?